Bom, gente, estamos aí de novo pro Tiguei Responde número 17. E vamos responder as perguntas. Ó, gente, queria avisar que eu não sei as perguntas, tá? Eu falo pro pé não me fazer as perguntas que eu quero falar na hora. Eu prefiro fazer na hora. Eu não gosto de ficar sabendo quais são as perguntas. Falou, gente? Vamos lá. Bom, vamos aí, pé. Vamos aí. Começa as perguntas aí, vai. Senta a guasca. A perguntinha que ficou para trás aqui, a gente tem que responder, é do Ricardo Martins. Salve Per e Tiguês. Pergunta pro Tiguês a história dele com o Benedetti. Conheço o Benedetti faz muito tempo e ele mesmo diz que começou com o Tiguês. Grande abraço para vocês. Grande abraço aí pro Ricardo Martins. Puxa vida, eu tenho as fotos do Benedetti trabalhando com a gente. Putz, era legal. Era um time meio razoável. Era eu, o Ladessa, né, que a gente tinha uma marcenaria, o Márcio Benedetti, o Henrico trabalhou com a gente também, o Ivan Freitas. Esses são os mais famosos que trabalharam com a gente, né? Mas também teve mais o Claudião, teve o Marcelo, teve o Tércio. O Tércio era um cara que era muito grande, parecia o Hulk, mano. É uma coisa louca. O Ricardo de Carvalho trabalhou com a gente. Era uma equipe legal. E outros que eu não me lembro. Eu tenho uma memória muito fraca. Isso na época do Ladessa. Mas o Márcio trabalhou comigo e o Márcio, ele tinha uma coisa, ele tinha uma perspicácia de instalação, de madrepérola. Ele era um cara bem, sabe? Você via que o cara tinha manha para aquelas coisas de mais detalhar. Ele era bem detalhista nas coisas. Então eu sabia que eu podia confiar nele em umas coisas bem... Uma vez nós tivemos não uma treta, assim, tipo, eu falava pra ele fazer uns negocinhos que era meio chato, mas só eu que fazia, porque o Edu não tinha, porque o Edu era mais brutão, eu que fazia os negócios mais sensíveis, mais delicados do acabamento, e eu passei pro Benedetti isso, e ele ficou meio assim, ficava clichando isso aí. Falei, Marcião, isso aí eu passei pra você porque eu achava que você teria condições, o Edu não tem capacidade de fazer, ele ia destruir o instrumento. Então eu passei pra você que eu vi que você tem uma manha de fazer isso. Eu faço. Mas eu acho que você também pode fazer. Então, é uma coisa que só eu sei fazer. O Edu não sabe. Eu estou passando para você uma coisa que só eu faço. E instalação de madrepérola, ele era muito detalhista, ele era bem detalhista. Então valia a pena ele trabalhar comigo, ele sempre foi muito bom. O Henrique já era mais... gostava também, mas eu não lembro do Henrique ter trabalhado muito. Eu acho que quando eles entraram, foi quando eu saí. Aí eles ficaram lá, eles ficaram com o Edu. E eu saí fora. Mas acho que foi isso. Eu não me lembro muito bem. Os anos, muito menos. Eu acho que foi 87, 88, eu não lembro. Guia de turismo Victor Sebastian. Esse faz o merchan sem a gente precisar fazer propaganda dele, hein? Aham. O que será que o Victor Sebastian Guia de turismo faz, né? Guia de turismo? De que empresa? Não fazemos comercial. Tem um baixolão e na 13ª casa faz barulho só na 3ª corda. Nas outras cordas da mesma casa não fazem. Pode ser braço empenado ou algum traste de trás mais alto ou ambos. Alinhar traste de baixolão deve ser muito difícil porque não dá para tirar o braço do instrumento, certo? O que pode ser esse barulho? Bom, vou ter que fazer um monte de respostas. Bom, primeiro que dá para fazer o baixolão, passar pedra, sim. Você tem que encapar ele todo para não riscar o tampo. Isso é uma coisa. Dá para passar pedra, é o mesmo trabalho de tirar um braço ou não tirar. A Les Paul você não tira o braço e tem que passar também. Mas se é o 13º que está tracejando, só o 13º na corda tal, talvez naquele ponto ou ele bateu e afundou a corda, ela fez um vinco, e então ela está encaixando no traste e pegando no traste seguinte. Se não for a corda entortada e está tracejando o 13º, ó, presta atenção, 12º, 13º. Se ele está tracejando aqui, o traste que está com problema é esse. Ou esse afundou, ou esse está alto. Então o que você vai fazer? Cuidado. Vamos supor, está tracejando no 13º. Você vai pegar o 14º, abrir as cordas, tirar ela de lado assim, e vir com o cabo de chave de fenda e bater exatamente na linha onde está essa corda. Pum! Aí, se para de tracejar, era o 14º.
Se não parar e não for a corda amassada, o 13º está afundado. Você pega o formão, enfia por baixo dele e um formãozinho bem afiadinho, põe bem embaixo do traste, entre o traste e a escala, e dá só um totozinho assim para ele levantar um pouquinho. Aí você vê se parou. Isso é uma delas, sem passar pedra. Agora, o ideal seria rebater todos os trastes e passar uma pedra, encapando. Era isso a pergunta só? Tinha mais algum? Tem mais, mas é o seguinte, eu já sei que o Ney vai reclamar, a gente tá com o ventilador ligado. Vou desligar. RAM, e tá o RAM aí do amplificador também? Viu, Ney? Acabou, não tem mais barulho. Tá aí Ó, o RAM, tá um... escuta o silêncio. Ah! É, ele falou pra gente gravar sem Olha o mar. silêncio. Escuta o silêncio. Eu odeio o silêncio, mas vai, cacalenha. É, hoje tá 22 graus, é pra gravar, mas no dia que tiver 40, que nem tava outro dia, a gente chama o Ney aqui pra Então, fazer eu companhia. gostaria que você tivesse um sonzinho de fundo, mas tudo bem, um dia. Calma, a gente vai melhorar as coisas. Estão melhorando. Ainda com, eu não sei o que o Vitor Sebastian aqui de turismo faz, mas ele faz um desabafo aqui e ele diz o seguinte: eu acho que fretless bom é coisa de rico, porque o som legal é com cordas normais, mas desalinha a escala, por isso tem que ser bom. Ajustar a escala de um vagabundo, no caso do baixo, até ter que trocar a escala é pagar o preço do próprio instrumento ou bem mais. Não necessariamente, olha, primeiro, que se você vai trocar a escala do baixo, é caro, claro. Mas se ele tem uma escala de jacarandá, que é a madeira que todo mundo acha boa, eu não. Mas é a madeira que o Fender teve, a vida inteira foram de jacarandá. Então ela é macia, ela vai gastar. Então você de vez em quando tem que dar uma lixada e uma nivelada na escala. Os instrumentos vagabundos, que talvez você está falando, não vai nem ter jacarandá. Talvez seja uma madeira muito mais dura, dure um pouco mais. E o ideal mesmo é um pau-ferro ou um ébano, para você ter uma madeira, um baixo fretless. Mas aí é um tipo, quem quer gastar muito mesmo e ter um baixo fretless com ébano e com... para não gastar nunca. Sei lá, não vai gastar tanto assim não. Se for por escala, vai gastar muito. Mas pode ser com escala vagabunda, que é até mais forte que o jacarandá. Forte. Não tão bonita. Sei lá. Hoje a gente não vai esquecer do Marcelão, Putz. e mandar um abração para ele. Tem 3 recados dele aqui, aliás tem 4, vamos lá. Por quê? Que ele diz que a gente... Primeiro ele diz que... Grande Gays, acho que você esqueceu de responder nossa pergunta que fizemos sobre o preamp da Fishman. Estou aguardando o próximo vídeo. Então é esse... Não, pera aí. É esse que a gente vai responder. Eu falei sim. Marcou. Você deu uma acelerada, alguma coisa. Porque, ó, eu falei, o pré-Fishman é o seguinte. Instalou direitinho, ele não vai dar RAM nenhum. E o pré-Fishman não tem RAM. O AG125 é um captador que ele vem numa caixa super protegido, que não é para pôr a mão nele. Claro que você vai ter que pôr a mão, mas não é para ficar mexendo, mais para cá, porque a blindagem dele é um papelzinho de um material que eu não vou falar, não pode falar. Aquilo que sai, sabe quando a vaca levanta o rabo? Então, é um materialzinho daquele. Então, não é para pôr a mão, porque é muito frágil. Então, se está com rame, foi mal instalado. Ou caiu, ou foi mal feito. Não tem como, o Fishman não dá rame. E quando dá, existem várias formas. Uma blindagem por baixo, que não é tão simples. Eu não vou ensinar, eu falei que não ia ensinar, viu como você perdeu? Você deve ter pego um pedacinho. Eu falei que eu ia falar, mas não vou ensinar, mas é uma blindagem por baixo do cavalete. Mas eu já falei. Parece que eu sou agressivo, mas eu sou. Não, quer dizer, eu não sou não, tá? Complementando aqui, ele fala para não esquecer da gente, somos de Governador Valadares, Luthier, Marcelo Rodrigues. É café, tá? Pede para mandar um abraço para Marcelo Luthier, da Retoque, e André. Desde já agradeço. Café. E aí ele complementa, inclusive, que... assiste todos os nossos vídeos, muito massa mesmo, tá aí, parabéns. E esse RAM que ele reclama, ele gostaria de saber se é só aqui no nosso país que acontece, tem uma solução. Mas já falamos dessa pergunta já. É para não ficar em branco. Mas é da Fishman também, isso aí? Esse o Marcelo Marcelão? É o Marcelão. Eu falei, Marcelão, é blindagem por baixo. E não tem nada a ver a blindagem do nosso terra, que a gente não tem terra. Você vai fazer o terra, vai ter terra, mas não vai adiantar nada o terra. O terra é para estúdio, para você ter uma garantia de alguma coisa que não vai ter tanta utilidade assim. Porque quando não tem barulho, não tem barulho. Quando tem barulho, você tem que dar um jeito de tirar o barulho. Maurício Silvinha
Violão de nylon, qual a melhor madeira para o tampo maciço, na sua opinião? Entre cedro e spruce? Bom, todos os tampos têm que ser instrumento acústico, os tampos têm que ser bom. É que você está falando do cedro e spruce, são ótimos. Os dois são ótimos. Pode ser de Acer. Mas eu acho o cedro, não é o cedro, aquele cedro, tá? Eu acho o cedro, puta, muito top. É meu gosto meu, tá? Não tem como. Eu gosto do som do cedro. Mas o pinho, putz, é bom. Mas eu gosto do cedro. Adriano Barreiro. Boa noite, Pert, gays. Parabéns pelos programas. É possível retirar o braço de guitarras com o braço colado, estilo Les Paul, PRS, para ajuste no ângulo? Compensa? Fica muito caro? Geralmente dá para se tirar. Não se deve fazer isso numa Gibson, porque a Gibson com certeza não vai vir com defeito. Apesar que tem umas Gibson que estão vindo aí com um ângulo bem diferente das que eu tive a vida inteira, conhecimento. Então, mas vamos supor, você pega uma Janine aí, que geralmente a Janine é muito difícil. A Janine é mais difícil de soltar porque ela usa uma cola que não é solúvel. É uma cola dura, é tipo uma resina. Ela não sai com água, mas sai com pancada. Você dá umas pancadas assim, vai batendo nela, faz assim, ela sai, ela quebra. Agora, se é uma guitarra top, você vai esquentando ela com um secador de cabelo e vai dando uma maleada, vai ficando maleável e ela sai. Caso você queira dar o ângulo e haja necessidade. Mas vai ter que fazer uma série de coisas. Um calço que segure a escala direitinho embaixo. Teria que ser meio triangular, porque você vai mudar o ângulo. Você tem que mudar o ângulo embaixo do encaixe, que é ter um tróculo. Você tem que encaixar o tróculo e encaixar algumas folhas para levantar a escala e ela fica apoiada. Porque senão ela fica flutuante. Ela fica tipo com um estaladinho na escala, que não é legal. AG. Mestre Tiguez, é possível deixar a ação das cordas de guitarras modelos Les Paul e SG baixas, como as Soloist e outros modelos, sem trastejar? Obrigado, parabéns pelo trabalho. Olha, Gibson, ele pergunta da Gibson e a da SG. Essas são as guitarras que são as melhores para deixar a ação baixa. Mas quando você tem uma ação baixa, você tem que saber também como tocar com a ação baixa. Não adianta você, eu quero ação baixa, mas você tem que saber tocar. Não adianta você bater forte numa ação baixa, senão você não vai conseguir, não vai sair som. Mas geralmente as Gibsons e as SG, há décadas, elas são as que mais ficavam baixas. Porém, vieram as Ibanez, que elas são mais flat, os raios são bem maiores, então elas permitem os bends com os raios de 14, 12, 16, putz, aí ficaram melhores para bends, mas ação de corda baixa. E também depende, se a guitarra for ruim, não vai ter ação de corda baixa nunca. Tem que ser boa, bem feita, bem reta. Qualquer guitarra fica com ação baixa. É só mudar o raio também. O raio da 54, por exemplo, não permite corda baixa, porque o raio é 7,5. Então, ela fica baixa, mas se você der um bend na mizinha, quando chegar na si, ela trasteja. Você dá um bend na si, quando chegar na sol, ela trasteja. A única corda que vai dar bend é o sol. Então você vai para cima e para baixo, não dá bend, porque ela está no alto. E o raio dela é muito pronunciado. É um raio pequeno, então ela é muito curva. Então é isso que atrapalha a corda baixa em raios pequenos. O Diego Fernandes Costa perguntou, né, nos comentários, isso é ao vivo? Tiguez é o cara, abraço para eles. Bom, então é o seguinte, a gente faz as transmissões aí do vídeo Premiere, certo? O pessoal quer que a gente fique, ó, por exemplo, sabe quem já está ao vivo aqui assistindo? Quem? Você sabe quem é o Vobisco Adam? É o Francisco de Portugal. O Francisco de Portugal. Ele não perde um. Ele assiste ao vivo. Ele não perde um. E é o seguinte, a gente já cansou de falar, deixa nos comentários, que a gente não tem como ficar respondendo ao vivo. Hoje tem aí, mostra aí. Tem essa quantidade de comentários, tem só 6 páginas. A gente não vai fazer 2 horas hoje, vai ser 1 hora. Vai ser 1 hora, porque vão cortar, eles vão fazer uns programas mais curtos. Não reclamaram, mas enche o saco também meu e do Pé, que ele ficou 2 horas em pé. Eu fico sentado, o Pé fica 2 horas em pé, fazendo pergunta, gastando saliva. Então a gente resolveu gravar, então anota aí, hoje é dia 24/10, são 19 horas e 15 minutos, tá bom? E vamos então... e outra coisa, tem um probleminha aqui da nossa transmissão não, porque é gravado. Sai do ar porque a câmera grava até 20 minutos.
Então o que a gente tem que fazer? Aliás, aceitamos doações de câmeras de suporte em 1 Super hora. câmeras. Pode ser Nikon ou Canon. Então, aí que acontece? A gente perde essa continuidade porque tem que reiniciar a câmera. Depois de 20 minutos você reinicia. Então, às vezes com 20, às vezes um pouco antes. Então, por isso que entra aquelas telas pretas. Tá explicado aí. A gente tem preguiça de editar isso aí e fica assim, tá? Mas não vamos responder perguntas ao vivo. Tá entrando aqui, por exemplo, o Alessandro agora perguntando se pode responder. A gente não vai responder. Falando em Vobiscoada, nosso amigo Francisco de Portugal. Mestre Tiguez, a sua dica sobre afinação das oitavas em guitarras com Floyd Rose me facilitou o imenso tempo. E em conjunto veio a segunda dica para a faca da ponte não comer o parafuso do pivô. Muito boas as explicações. Ó, eu fico tranquilo de saber isso, porque quando vem aqui com esse problema, eu não tenho o que fazer. Então, só de saber que se as pessoas ouvissem isso e fizessem aquele negócio que eu falei, botar a faca para dentro e abaixar o parafuso, isso seria, olha, nossa, seria a coisa mais linda do mundo. Só de não ter que falar mais isso, mas eu vou falar sempre. Só para não dar problema. Fala aí, desculpa, cortei. Imagina, eu adoro o português porque ele é português de Portugal mesmo e amor à arte, a antiga. Partilho da mesma ideia que você. É pegar na massa mesmo, no duro, e a experiência de pegar longos no duro? anos. Não, eu não vou fazer, apesar de eu ser português também, né? Sou duplamente português. Eu não vou imitar aqui o que ele fez? Qual o sotaque dele? Não, o sotaque de escrita dele, que é muito, muito bem feita. Ah, português fala português direitinho, né? Portugal, diferente do nosso. Português casto. É aquele português que é emoticon o nosso, né? Então, mais um abraço português aí casto, não é isso? Português casto? Exatamente. Grande abraço pro nosso amigo Francisco aí. Francisco de Portugal. Eu tô aceitando doação de passagem também, porque eu quero ir pra Fátima um dia. Tô aceitando doações. Cascais, Lisboa, serve? Ah, eu quero ir pra Barcelona também. Eu queria ver lá a Sagrada Família. Nossa, aquela igreja mesmo. Eu tenho que ir lá antes que acabe. Porque não acaba nunca. Silas Menezes, boa noite. Tem uma tele Blacktop Fender mexicana. Gostaria de fazer um braço com raio de 12 para maior conforto. Fica bom? Abraço. Olha, eu vou falar pra você o seguinte, não precisa fazer bom, a sua guitarra é mexicana, não é uma Fender 52, não é uma reedição 54, aquelas coisas lá. Eu acho que a gente pode mudar o raio dela mesmo, porque a mexicana tem um braço gordinho, dá pra gente comer o meio dela e dá pra fazer o raio de 12 nela, mas ela deve ter o quê? O raio de 9,5, não é o raio muito pronunciado. Só se ela for uma reedição dos anos 50, aí ela é o raio bem pequenininho, aí tem que mudar e não dá. Eu fiz uma 52 pro Edu, o Edu Nakahata. Ele tinha uma 52 e ele queria trocar os traços porque era fino, mudar o raio porque era pequeno, trocar as tarraxas porque eram aquelas antigas. Ele queria botar com microafinação, com trava, aliás. E o braço atrás era muito gordinho. Ou seja, eu fiz um braço para ele, escrevi Fender. Eu não sei se eu podia falar. Pô, Edu, já falei. Mas ele guardou o braço original. É só para os caras não encher o saco. Ah, braço do Tiguez, essa porcaria aí, meu. Mas como tá escrito Fender, nossa, olha esse braço. Mas se falar que é do Tiguez, que porcaria. Esse tá escrito Fender, mandamos vir um decalque exato da Fender antiga. É perfeito. O cara olha e fala, nossa, como essa Fender é diferente. O traste mais alto, o raio é grande, nossa, é bem flat. Então, foi eu que fiz. Edu, desculpa, falei. Mas agora vai falar, a guitarra do Edu é uma porcaria. Estraguei tudo, né? Mas eu quero o braço de volta, eu aceito, viu? Aquele bracinho ruim. Valnei de Moraes, grande Valnei, eu também quero, viu? Mestre, depois da regulagem que o senhor fez, até eu estou conseguindo tirar o som da guitarra. Já tomou a cachaça? Putz! Mano, olha, eu vou falar, eu ganhei uma cachaça do... É o Valnei, né? É o Valnei de Moraes, também quero, viu, Valnei? Mano... vamos tomar junto então. Mas eu acho que não, ele a gente vai ter que deitar, porque, meu, o grau dela simplesmente é 50. Eu experimentei, né? Assim, ó. Falei, nossa, que gostoso. Caraca, que isso aí? Aí eu fui lá ver, 50. Aí eu faço o meu teste que eu fazia quando eu era bem manguaceiro. Eu enfiava o dedo na pinga e acendia o isqueiro. Eu botava o isqueiro assim, ó. Ia pegar um cigarro, eu não fumo mais também, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Eu pegava o cigarro, punha na boca, pegava o dedo e enfiava na pinga, acendia o isqueiro, botava no dedo e acendia com a pinga o cigarro, mano. Graus, altos graus.
Mas é pinga, você vê o cheiro, uma maravilha. Mas é pra tomar e é bom pra dormir. Não precisa nem calmante. Só toma uma dosinha já, pum, direto pra cama. Aliás, abração pro Rolando Boldrin nessa hora. Rolando Boldrin, já viajei com o Rolando. Eu lembro que nós fomos fazer a inauguração lá da TV Tropical, lá no Paraná. Era a TV Bandeirantes do Paraná. Um negócio assim, não lembro. Era a inauguração da novela Cara a Cara. E nós fomos pra lá. Eu fiquei com eles lá no hotel, né? Nós tínhamos uma banda na época. Na hora do avião, ele chega lá, ele tava com todas as garrafinhas. Não podia falar, né, Rolando? Falei. Todas as garrafinhas como é que chama? Do frigobar. Antigamente tinha um monte de whiskyzinho assim. Ele pegou um monte. Eu tava do lado dele. Falei, na boa, pra eu ficar quieto, você vai ter que dar um pedaço dessa aí. Vai ter que dar uma pra mim. Aí ele me deu uma garrafinha e tomamos junto. No avião. Isso há uns 80. 1980. Mais ou menos. Pouco tempo. Ney, desculpa, viu? É o Davi gritando lá dentro, tá? Ney, não liga pra esses barulhos não. Mas o silêncio tá aí, Hoje não tem... Tô monitorando aqui. De novo aqui nosso amigo Vobiscoado, agora vem a pergunta. Essa vai ter que ser em português mesmo, porque ele diz que houve uma pergunta sobre uma guitarra, sobre a mudança de Floyd Rose para ponte fixa. É o que estou a fazer numa... Aí ele escreveu Fly-V. Isso, Fly-V. Porque tive que recolar o corpo e estou a fazer essa mudança, mas para ponte sem trêmulo. Só falta encontrar a madeira com boa massa para tapar e para afixar a ponte. Abraço a todos e ao grande mestre que me entusiasma cada vez mais. Como é o nome dele mesmo, Rafael? Esse é o Francisco. Francisco? Ô Francisco, Portugal. Você tá esperando arrumar madeira para tampar o buraco, mano? Não tem uma oliveira aí na beirada da sua casa aí, pô, vai lá e corta a oliveira, é só um detalhe, não precisa ser a madeira, vai achar onde você vai achar um mogno dos anos 70 dessa guitarra, se é uma Fly-V deve ser dos anos 70, 80, e você tá botando uma alavanca ou tá botando uma hardtail, porque ela tinha aquelas tipo duas peças, né, Gibson, né, aquela tipo, não sei se era assim, que era suporte, tailpiece e pneumatic. Se era assim, você vai pôr uma bridge hardtail, aqueles buracos ali, pode ser mogno também. Pode ser não, é mogno. Mas se você pegar uma madeira um pouquinho mais clara que seja, você dá uma pigmentada e fica perfeito. Eu acho. William Garbin. Tem como deixar as cordas baixas na guitarra sem trastejar, sem mudar o raio da escala? Depende do raio que está a sua guitarra. Se for uma Fender, não. A Fender tem que ter o raio grande. Se tiver o raio pequeno, não tem como deixar a corda baixa. Não dá para dar bend. Se você só toca na guitarra, pode ser o raio que quiser. Se você tocar jazz, por exemplo, você só não vai ter bend. Então você fica... Você pode ter o raio que quiser, a corda baixa, não vai dar problema. Agora, o problema da corda baixa é o bend. Quando tem raio muito pequeno, trasteja. Então, não dá para deixar a corda baixa tocar bem, não. Dá para tocar razoavelmente bem, mas os bends não tem como. Tem que ser raio bem grande. 12 para frente. 10 para frente. Pedro Silva diz, quando a chave seletora de captadores da Les Paul, as chaves blindadas são melhores ou não existe diferença? Comprei uma blindada só porque parecia ser mais robusta e menos suscetível à oxidação, mas não sei se é verdade. Chave blindada de Les Paul? Eu falo pra você, eu não conheço nenhuma. Eu conheço a Switchcraft, que é a melhor e não é blindada. Agora, tem uma muito antiga que era uma chave comprida de Les Paul desse tamanho, tipo Switchcraft, e ela vinha dentro de um plástico. Eu tenho. É a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Só fica os contatos pra fora. É pra não pegar oxidação mesmo. Se for desse tipo, muito melhor, porque você não vai pegar oxidação. Mas sempre vai entrar pelo buraquinho de cima. Quer dizer, mas vai durar mais. Mas é muito raro dar problema. Na Switchcraft não dá muito problema, não. É muito raro. O Vini Silveira. Relação de giro interfere na precisão da afinação? Relação o quê? Relação de giro. Que giro? Interfere na precisão da afinação? É a quantidade de voltas na tarraxa para dar uma volta completa no pivô. Quanto mais alta a relação, menos o pivô gira com a tarraxa. Então a afinação não sobe ou desce de uma vez quando você está afinando. Evite de você girar um pouco e ela passar muito afinação. Não, isso é a relação da tarraxa, né, da engrenagem com o pivô aí que você está citando. Mas
Se você pega uma corda de nylon, por exemplo, um violão, existem umas tarraxas que são bem rápidas. Você ameaça de virar, já deu quase meia volta. Não sei se seria bom. O bom é você ter um ajuste mais leve, porque você teria uma precisão melhor. E como sempre eu já falei, nunca voltar a tarraxa, sempre apertar. Se você passar um pouquinho, dá um bend, não volta a tarraxa. Independente da tarraxa ser boa ou ruim, nunca volte a tarraxa na mão. Dá o bend que ela vai afinando. Se você deu 3, 4 bends bem altos e não voltou, solta só um pouquinho e dá um bend. Você vai ver que vai cair lá embaixo. Aí você aperta de novo até chegar na afinação. E sempre dando bend e apertando. E a relação de tarraxa melhor ou pior não existe. Tarraxa é tarraxa mesmo. As boas são mais caras e tem um joguinho a menos, mas em questão de se você não amaciar a guitarra, não vai ser ela que vai fazer ela ficar afinada. Falei. Não era pra falar, mas talvez. Acho tudo igual. O Bruno, não sei se é Moki, Moshi ou Moshi, dependendo da origem familiar. Mas vamos lá de Bruno Moshi. Boa noite, mestre Tiguez. Poderia falar um pouco sobre a relação de giro das tarraxas? Por exemplo, algumas são 12 por 1, outras são 16 por 1, as outras são 18 por 1. O que isso influencia na afinação? Ou apenas prender bem as cordas das tarraxas já garante uma boa afinação, independente dessa relação de giro? Exatamente, eu falei anteriormente. O quanto giro não importa. Algumas vão girar mais rápido. Se você pega uma corda... qual tarraxa que é, meu? Nossa! Pega uma tarraxa de nylon, de corda de nylon, que é a relação super rápida. Porque o nylon, ele não tem a flexibilidade do aço. O aço não tem a flexibilidade do nylon. Então, quando você aperta o nylon, você vira aquilo, vira muito. E não acontece nada no nylon. Põe uma corda de aço lá e vira, você vai fazer. Em meia volta afinou. Então, quer dizer, para a corda de aço, não é importante você ter a rapidez na afinação. E por isso que eu falo, mesmo a de nylon, ela sendo rápida, é mais fácil você afinar, mas a precisão tá no fato dela virar, você virar bastante e ela virar pouco, o pivô virar menos. Eu acho. É melhor você virar muito aqui para chegar na afinação, do que você chegar... Senão fica que nem a cravelha antiga dos violinos, que era na madeira, você fazia... Aí passa um pouco, aí você vinha na micro aqui, mas... Entende? Fica com aquela... Não dá precisão. Eu acho que quanto mais volta você der, melhor para precisão. É um pouco mais demorado para afinar, mas nylon é uma coisa e aço é outra. Então as de nylon giram muito mais rápido, dão muito mais voltas. Você dá uma viradinha aqui, dá quase meia volta lá na coisa. Não é importante, não é tão importante com corda de aço, não é importante. Corda de aço tem que ser, quanto mais você virar, menos ela vira em cima. É muito melhor, para precisão. Aliás, eu tenho uma dúvida minha, que eu nunca perguntei. Em relação à tarraxa... Se aproveitando, né? Deixa eu me aproveitar, então. Nesse clima, né, que quase não altera em São Paulo, né, de 32 para 22, para 15, para 11, normalmente quando eu vou fazer a correção da afinação, e a correção é para baixo, porque dilatou, ficou a corda mais esticada, aí eu preciso abaixar a afinação de certas cordas, eu sinto que ela dá um despenco em determinado momento. Em determinado momento ela solta e cai muito. Então, é uma tarraxa ruim. Esse despenco é aquilo que eu expliquei, ele está aqui. Ela vai funcionar descendo, só que chega uma hora que... Vai chegar uma hora que ela vai fazer... Ela vai assentar no dente certo. Quando você aperta, ela está presa no dente certo. Porém, quando você volta, ela faz assim, ela fica aqui. Aí quando você dá um beijo, ela cai pro assento certo. Por isso que eu peço sempre para apertar. Soltar, ela vai fazer, de repente caiu no dente. Tarraxa muito vagabunda. Isso não importa depois que tiver apertado. Pode ser a pior tarraxa, já falei. Pode amarrar um caminhão que não vai acontecer nada. Não vai desafinar. Vai esticar a corda, vai tensionar a corda, vai quebrar a corda, quebrar o dente. Mas não volta. É feito para não voltar. Cássio Grip. Ele diz: Tiguez, PRS com 24 trastes é muito diferente do timbre com 22 trastes? Sim. Aqui tem 24, ela vai dar um pouquinho mais aguda, porque o som grave está no fato do captador, está embaixo do 24º traste. Se você pega uma Les Paul, por exemplo,
ela tem 22. E se você observar, o 22 acaba aqui. Tem o espaçozinho da madeira. Aí você vai ver que o 24º é bem em cima do captador de grave. É bem em cima da bobina onde vai o ímã. Manja? Vai ficar... E agora, a de 24, ela já vai toda para trás. Aí ela vai um pouquinho mais para trás. Já não vai estar naquele campo harmônico da corda que vibra mais. Entende? Porque ali é uma parte onde a corda vibra bem mais folgada. Então ela dá mais grave. Mas muda. Mais uma pergunta aqui do Pedro Silva, mas mais interessante é a resposta que o Eric S. deu. O Eric diz o seguinte: isso requer equipamentos da NASA, iguais aos de Tiguez. E a pergunta do Pedro Silva é: regulei algumas guitarras, mas quando elas eram novas? Quando a guitarra é nova é fácil, difícil é resolver quando a guitarra já está judiada. Bom, esse negócio da NASA era uma brincadeira que eu fazia há muitos anos com meus clientes antigos que sabem. Eu tinha umas coisas, eu inventava assim, não, mas é brincadeira, não tem nada a ver. É uma brincadeira que eu faço. Ah, isso aqui, mas não adianta, é que é material da... Eu fazia um capotrace que eu consegui um baquelite que tinha liga de alumínio junto, era um material lá. Então ele era um baquelite com resíduo de limalha de latão. Um material muito louco, então ele era tudo... Ele era meio esverdeado, cor de exército, aquele exército de camuflado, com uns pontinhos dourados. Aí quando você lixava ele, quando enchia bem fininho, ele ficava todo esverdeado com um monte de pontinhos brilhantes de latão. E o cara falou, nossa, que material. Ah, bicho, esse material nunca você vai conseguir porque é danado. E eu tinha uma barra. Eu cortava, fazia uns capos daquilo, que era uma resina bem forte, era baquelite. Mas isso era uma brincadeira, não tem nada da NASA não. Apesar que a NASA manda muita coisa pra mim, mas não é isso aí que eu falo, não é outra coisa. Aí a outra pergunta, o que é? Sobre? É o finalzinho? Não, tem uma outra pergunta aqui do Pedro, inclusive. Não, mas ele falou a coisa do material e... Não, aqui diz que quando a guitarra é nova é fácil, quando a gente resolver quando a guitarra está judiada. Sim, quando a guitarra está judiada você vai ter os problemas, o traste gasto, um empenamentozinho no fundinho dela. É que hoje a gente não vai conseguir responder quem mandou 5, 6 perguntas, que é o caso, inclusive, aqui do Pedro Silva. Mas uma rapidinha aqui. Ah, vai, responde tudo para ele, vai, já fica livre dele. Já vai. Mas depois você não pergunta mais. Fica aí impedido no próximo. Você tem um bloqueio. Suspenso, suspenso por duas temporadas. Pergunta se usar limpa-contato na parte elétrica é correto. A chave seletora de caps da minha guitarra está precisando ser trocada. Estou usando o spray limpa-contatos como paliativo. Bom, o limpa-contato é uma coisa, é a última coisa que você pode usar no equipamento para você voltar ao som da guitarra. Porque no caso da chave não é tão... Você pode usar à vontade. Mas precisa ver se os contatos não estão soltos. Tipo na Les Paul, por exemplo. São 4 chaves que ela fica 2 aqui, que você faz isso e liga para lá. E faz isso e liga para cá. E quando ela está no meio, ela está parada aqui. Quando você faz assim, ó. Essa aqui ela faz isso, ela abre e fica solta. Então você tem que limpar esses contatos aqui. O ideal é limpar, no caso de chave. Agora, da Les Paul. No caso da Strato, que são aquelas 2 chaves assim, são 2 chaves, uma assim, né? Quem sabe está sabendo. Existe uma lâmina que corre lá dentro. Ali precisa ver se os dentes estão... Se a pecinha também não está suja. Convém limpar antes de jogar o limpa-contato. No caso de chave, você pode usar o limpa-contato. No caso dos potenciômetros, você tem que evitar ao máximo, porque dentro do potenciômetro existe uma graxa, uma graxinha, que vamos supor, você usa pouco potenciômetro. Então ele acumula uma sujeirinha lá. Aí quando você está tocando, vai... Tem a graxa lá dentro. Essa graxa, se você fizer bastante... Você pega o botão e fica fazendo assim, ó, bem rápido. Essa graxinha, são 2 laminazinhas, 3 laminazinhas que vão correr lá dentro assim. A sujeirinha que estão entre as lâminas, entre o carvão e o núcleo, o centro, que vai fazer os contatos, a sujeira estão ali. Então, se você ficar fazendo rápido, essa graxinha faz com que a sujeira passe para cima e saia da trilha do carvão. Então, não convém você usar o limpa-contato antes de fazer os movimentos, porque pode ser que ela se limpe sozinha, pelos movimentos, mas faz bastante. Se você vê que você fez bastante e não limpou, não teve jeito, não tem jeito, mas tem que fazer muito. Sei que uma hora você vai, tá sujo, tá melhorando. Se tá melhorando, vai ter solução. Se você vê que chega no finalzinho, vai só no fundo e fica batendo no fundo, porque a sujeira vai sair.
Se não sair, aí você usa o WD. Mas depois nunca mais você vai adiantar fazer isso porque vai tirar a graxa. Espero que vocês tenham entendido. Bem na hora, hein? Bem na hora? Bem na hora. Vai, muda. Voltamos agora depois de 25 minutos. Foi 20 milissegundos, vai. Matheus Ribeiro, TV. Melhor captador de boca para pôr no meu Baby Taylor. Olha, eu vou te falar, meu, eu tenho um. Tô falando melhor. O melhor é o meu. Eu tenho um que chama The Armond. É dos anos 70, mano. É a coisa mais impressionante que existe. The Armond, não sei se você sabe, é o que fabricava para Gretchen. Tá? Umas coisas muito antigas, dos anos 60. Tá? Ele tem um volume aqui na boca de baixo, ele é cromado, é a coisa mais linda. Se você estiver interessado, depois você dá um jeito de falar com o Pera, aí eu vendo para você. Caro pra caramba, tá? Não preciso nem falar. Agora, os normais seriam uns airbags que são muito tops. Nossa, veio um airbags aqui, eu não acreditei, meu. É muito bom mesmo, é coisa impressionante. É um pouco delicado também, é delicado, mas, meu, é muito top. Tem volume, controle, airbags. Acho que seria melhor. Depois do meu, que é top, caríssimo, seria esse airbags. Aliás, prometemos... tem Fishman. Animal. Fishman também. Prometemos maratonas de viola caipira, Putz. Violão... Talvez fosse hoje, mas não deu. Nós vamos fazer. Piores covers. Mestre. Piores covers. Piores covers é o nome da conta dele no canal. Mestre, o corte da madeira precisa ser radial ou isso é um mito? O pessoal gosta de falar de madeira, né? Pô, radial. Mas não é que precisa ser radial. Nem tem como você fazer o contrário, porque o radial que você está falando é nesse sentido. Né? Tem que ser. Não tem como você fazer assim. Apesar que eu vi um baixo que ele tinha duas madeiras. Tinha um lado assim e o topo dele era assim. Primeiro que ficou horrível. Horrível. Madeira assim é horrível. Então, todas as madeiras são radiais. Mas se você pega um curly, ele é assim. Mas os veios são assim. Mas o curly é ao contrário. É bonito, fica bonito. Mas os veios têm que ser em sentido... Eu nunca vi ninguém fazer a guitarra assim. Fica horrível. Fica horrível só isso. E tem que ser larga, né? Pra você fazer uma guitarra, você tem que bater uma prancha desse tamanho. E outra, se você bater o bico, vai fazer assim, ó. O bico vai estar assim, ó. Bateu, vai quebrar o bico. Não vai ter força, não tem força. Tem que ser radial. Não pode ser sem. Tem que ser radial pra lá. Não tem jeito. Não sei nem porque eu tô pensando em responder. Não tem como. É assim. Uma coisa é fazer um braço assim. Ele vai quebrar no meio, vai quebrar, porque ele está todo laminado, vai quebrar tudo. E o corpo, a mesma coisa. A hora que você fizer tensão, vai quebrar. A força está nesse sentido, no raio dela. Acho que é. Eu acho que é. Minha dedução. Eu leio o comentário e você me fala quem é o autor. Diz o seguinte: kkkk, boa, veio o silêncio, Ave Maria, gostei. Ney! Fazer... Ô Ney! Com ar desligado, abração. Aliás, veio o silêncio. Você viu quando chega o silêncio como é legal? Aliás, vou levar uma guitarra para tirar o ruído dela, para blindar. E blindagem. Vou blindar esse lugar aqui. O Eric S curtiu, eu tô quase um Ozzy. Ainda bem que nem tanto, esse cara é demais. Abraço aí pro Eric S, nosso sócio. Vitor Marim Vira, ou Wira. Nessa idade tomando Coca-Cola, tiguês. É café. Para de ser sedentário, não sabe ler? Não sabe ler? Café. Sedentário. Quem falou que eu sou sedentário? Olha a glicemia. Se cuida, abraços. César Bruno Carvalho, boa noite, tiguês. Secou, tanto que acabou. Tem uma Fender Strato American Standard 89, todo original. Uso cordas da Dario 010. Os ímãs dos captadores são planos e não ocorre diferença de volume entre as cordas. Parabéns pelo seu trabalho. Abraço. E você tem aquela que eu falei, que ela tem o raio certinho. É o que eu mais gosto. Todo mundo fala que eu não entendo nada. Não entendo mesmo. Pra mim esse é o melhor captador da Fender. Mas os caras querem os 54, os 62, os 74, 72, 69. Esses são os perfeitos, porque eles são todos graduados perfeitos.
Abraço pro Barrocão, que diz que é totalmente excelente o canal. Pro Paulo Fernandes, Tiguez, obrigado por responder minhas perguntas. Mostra a guitarra do Demian, toda furada, e fale sobre as especificações dela. Forte abraço. Vamos ter um programa aí falando sobre. Nós vamos falar sobre ela depois. Inclusive ainda está com o modelo dele que está sendo lançado pela Streamer. Streamer. Conforme divulgado no vídeo anterior. É. Paulo Fernandes ainda. Gravem com mais frequência, por favor, esse conteúdo é maravilhoso. O quadro Dicas do Tiguez é de grande valia para aspirantes à luthieria e curiosos de plantão. E a atenção dada no Tiguez Responde é fora de série. Tiguez, gostaria de fazer um estágio aí com você, é possível? Grande abraço. Pagando bem, meu, tá liberado. Porque eu dei um curso para um rapaz lá de onde que ele é? O Guto? Puta, o Guto é de Florianópolis. Ele ficou uma semana comigo aqui, é um curso... tipo, o cara vê eu trabalhar, eu não ensino nada, o cara fica só olhando. Não vou ficar ensinando, né? Mas sabe o cara me ver? Se o cara vem aqui fazer uma regulagem e me ver, o cara vira luthier, porque eu ensino tudo, eu vou falando o que eu tô fazendo. No caso do Guto, não preciso falar nada, ele virou um super luthier lá em Floripa. Aliás, vou abrir uma concorrência com ele. Luciano Almada, fiquei feliz de ver minha pergunta sobre bloco de aço de ponte de Stratos respondida. Pô, fiquei com a nítida sensação de ter melhorado o sustain. Acho que o efeito foi mais psicológico do que real. KKKK. Sim, o que eu já falei sobre o psicológico, né? Eu acabei de falar do meu braço, lá que eu escrevi Fender, fiz um braço pra Fender 52, 54, não sei, aquela bonitinha, aquela reedição da Fender top. Eu fiz um braço, só que se eu não tivesse colocado Fender, o braço ia ser uma porcaria. Tanto que todo mundo pega na guitarra e acha que ela é perfeita. E é meu, eu que fiz o braço, é um lixo o braço. Mas todo mundo acha lindo porque tá escrito Fender. Nós mandamos vir um decalque certinho. Aí o cara pega já, uau, Fender. É outro som. Mas é eu que fiz o braço. É perfeito, como outro, qualquer um. E ele diz o seguinte, a proposta do bloco que coloquei é do Carlos Manara. É realmente muito bem feito. Carlos Manara é o que faz, talvez é o que eu falei, que veio uns aqui, eu falei, mano, o cara é muito top. Ele pinta, fica tudo perfeito, original. Agora, o material, é lógico que o aço é muito melhor. Principalmente se ele fizer, não vai quebrar nunca, porque essas novas peças chinesas, desculpe falar das chinesas, mas infelizmente essas peças não suportam nada. Você vai fazer um ajuste, você põe a alavanca, se você passar da medida, não é que nem a Fender que você quebra a alavanca lá dentro. Você vai fazendo assim, a hora que chega no fim, faz pum, cai o fundo da alavanca. É um alumínio, ele é feito com chumbo, estanho, papelão e... Sabe aquele papel de bombom que os caras põem, tem o plástico e tem aquele papel alumínio de bombom? É feito daquilo, bicho, porque quebra. Então é uma porcaria. Mas não tem diferença no som, mas evita de quebrar, de espanar. E essas de aço aqui, como é que ele, Carlos, como é que ele chama? O nome do rapaz que faz a peça que ele falou? Carlos Manara. Carlos Manara, olha, não é propaganda não, mas o que o cara trouxe uma aqui pra instalar, meu, putz, é muito top. Os buracos são perfeitos, é incrível. Não é propaganda mesmo, viu, Carlos? Não adianta querer falar que vai mandar umas bases pra mim aí, porque eu falei. Pode mandar, mas não tem nada a ver com propaganda. E aí, finalizando então... Aqui o comentário do Luciano Almada, ele diz: aliás, quais os placebos mais comuns que você já viu nesse tempo todo de profissão? Parabéns pela atenção e cuidados com os inscritos, sucesso, que ele teve esse placebo aí dele. O placebo? Ao sustain da ponte, né? Não é isso. O placebo que eu tô... Aquela coisa, você fala... eu até me dei mal com um amigo meu, infelizmente, e era uma coisa que eu fiz para pegar ele numa brincadeira e no fim dancei. Tipo, a Spanish fabricava um captador que era igualzinho o Schaller, exatamente igual ao Schaller, e eram até bons. E eu vendi para um amigo meu, o Christian, desculpa, aquilo ficou na minha mente, porque é que o cara é um puta brother meu até hoje, eu não sei como, eu matava um cara que fizesse isso comigo se eu descobrisse. Mas era uma não era uma brincadeira, é que como ele era meu cliente, eu vendi para ele um captador, porque ele precisava de um captador de agudo. E esses Spanish eram muito bons. E eles eram a cara do Schaller. E esse Christian era alemão. Eu falei assim, ó, esse captador aqui é Schaller, mas o captador tipo, um Schaller custava tipo na época uns 200 reais. Ele, ó, esse aqui, ó, eu te faço 50 reais, que era o preço que ele custava o Spanish. Que era para ele experimentar, gostar e falar. Quando ele descobrir, quando ele voltar com o instrumento, pô, e aí, gostou do captador? Puta demais. Eu falei assim, então, é um Spanish, tá? Não é o Schaller. Mano...
O cara foi embora, mano. Aí ele voltou depois de uns 2 dias, falou, português, eu levei no luthier, ele falou que esse captador é Spanish. Eu falei, puta. Foi a única vez que eu fiz uma besteira e nunca mais eu fiz isso. Então foi. Mas era pra ele gostar. Então o placebo não deu certo. Com ele não deu. Mas geralmente dá. Você pega um captador podre. Eu fiz com meu filho. Aqueles single bem podre mesmo. É o pior de todos. Aí eu botei na guitarra dele que ele precisava de um single. Porque tinha quebrado um dele lá. Aí ele perguntou pra mim, o que é esse captador? Eu falei, esse é um Fender. Mano, você precisava ver a cara de felicidade dele e o som que ele tirava com aquele captador. Era lindo, perfeito. Mas não era Fender coisa nenhuma. Mas ele adorava. Até que eu falei pra ele, não é Fender não, isso é uma... É de aqueles de ferrite, sabe? Que tem o imã atrás. Mas ele tem um som mais forte mesmo, que é o Nico. Mas ele tinha os polos do Zimmer, então ele soava do jeito como se fosse vintage. Ô, louco, bicho, é essa fera, meu. Ô, tá todo mundo ligando pra mim, meu. Agora estão ligando pra mim. Ninguém ligava pra mim, agora estão ligando. O Giuliano Pisoni, fala, Tiguez. Falo aqui de Porto Alegre, conheci o canal, fiquei fã. Diz aí sobre os tipos de rastilho em violão de aço, a gente já falou sobre isso também. Mas vou falar de novo. Porque tem ângulos diferentes. Grande abraço. E pergunta se tem certeza que você não é o pai do Supla. Pausa dramática. Eu não sou pai do Supla? Ele perguntou isso? Tá perguntando se você não é o pai do Supla. Antes fosse, eu tava milionário, tava meio retardado, mas tava rico pelo menos, né? Mas, o que nós falamos sobre o Nut? O que ele queria saber do Nut? Sobre o ângulo? Que ângulo? Não tem ângulo. O Nut diferentes deve ser, como no caso de compensação dos violões de aço, compensação... Ah, não, eu já falei, existe, do mesmo jeito que existe uma oitava no rastilho, existe uma oitava no capotraste, que chama, uns chamam Busfeiten, outros chamam Irvana, E-A-R, Vana, é um trocadilho de Nirvana com Irvana, de ouvir soar bem uma coisa que soa bem. É um truque lá. Eu já expliquei isso em algum programa nosso. É que eu não lembro, mas eu vou falar de novo. Se alguém perguntar, eu falo de novo, explico e a gente renova essa Irvana. Juca Petrus, Tiguez, uma pergunta muito importante. O que você fica comendo aí, amendoim? Era. Obrigado por compartilhar seu E conhecimento. aliás, hoje eu tomei o café, que era café, ó, acabou. O que é isso aqui? Ah, não, tem esse negocinho aqui, mas é café. Eu falei, não café, o cara me deu isso, café. Café. Mas era amendoim, uma delícia. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Muita generosidade, obrigado. Aliás, tem alguém que falou que é aí da Elma que ia mandar uns amendoins, estamos guardando, viu? O cara trabalha lá. Tamo aí, somos patrocinados pela Elma. Falou, tchau. Tchau, Davi. Tchau. Ó. Vamos fazer o da limpeza, hein? Estamos guardando você para fazer o da limpeza. O Davi vai fazer uma limpeza, vai ensinar vocês a limpar a guitarra, principalmente Gibson. Tem umas espinhas aqui. Não pode fazer essas coisas. Bom, e aí? O que é que você perguntou mesmo? Ah, do amendoim. Rômulo Silveira. Vamos voltar na Elma Chips, irmão. Se você trabalha na Elma Chips, quer patrocinar o nosso programa, a gente faz propaganda. Vamos chegar. Amendoim eu faço, porque amendoim é uma coisa, né? Pô, indispensável. Rômulo Silveira diz, grande mestre, eu gostaria de saber se a ponte Floyd Rose que vinha com as Jackson GDR dos anos 90 é boa. Acho que não é mais fabricada, mas é um sistema bem diferente da Floyd convencional. Olha, existiam algumas Floyds, tipo da Charvel, por exemplo. Ela tinha um sistema muito animal, meu. É que existem muitos tipos de Floyd Rose, né? As licenciadas, né? Floyd Rose é o sistema, tá? Todas são patenteadas pela Floyd, todas são licenciadas, nenhuma é Floyd Rose, nenhuma. A única de verdade é a Floyd Rose, fabricada pela Schaller, antiga. Essa era a Floyd Rose mesmo. Era a Schaller que fabricava, e parece, se eu não me engano, eu não entendo muito bem, mas a gente ouve falar e eu vou passar o que eu ouvi falar. Quem fabricava as últimas Floyd Roses era a Gotoh. Mas eu acho que a Schaller é a top para Floyd Rose. Eu prefiro as Gotoh e eu prefiro a Zed, que é a Gotoh que fabrica também.
Pergunta do Samuel Garcia. Fala, Tiguês. Ah, pera, desculpa. Eu não falei isso. Aí que tá, das Jacksons, existiam umas que eram Takeuchi, eram Japan. As Jackson Japan vinham com Takeuchi, que é ótimo, bem resistentes. Aí vieram algumas que eram Jackson e tal, que eram bem podrinha. As coreanas, né? Podre, não funciona. Aí o cara começa a falar mal da Floyd por causa daquilo. Aquilo não é Floyd, aquilo é uma coisa que parece Floyd. Antes de falar mal da Floyd, pegue uma guitarra de verdade, regulada com Floyd, toque nela e fale mal dela depois. Mas não essas aí que o cara fala que tem Floyd, não é nem Floyd, é mal regulada. Isso aí, bem regulado, não tem coisa melhor na vida. Minha opinião. Samuel Garcia, quem vos fala é o Samuca da Gen, lembra? Te conheço há muitos anos e sempre lembro de você. Sua regulagem e troca da Floyd da minha Gen duram mais de 10 anos, até hoje. Pô, preciso mudar esse tipo de regulagem, meu. 10 anos, pô. E pior, eu ensino a colocar a corda, o cara nunca mais volta. Você me ensinou a trocar as cordas e a manter a regulagem. Sabia. E a troca da Floyd da minha Gen. Putz. E manter a ponte. Vou agendar contigo uma restauração e nova regulagem. Super massa suas dicas. Inclusive, vendo esse vídeo, me recordei quando estava colocando Floyd na Gibson, do cara do Rush Cover, com piezo. E você estava regulando minha Epiphone Zac e me ofereceu. Às vezes olho pra ela e me arrependo de não ter colocado Floyd. Todo mundo, depois que vê... mas é que é demais, meu. A Les Paul com Floyd é uma coisa bem... Eu acho, putz, eu amo a Les Paul e com Floyd aí fica perfeito. É que eu sou fã da Floyd Rose. Beijos para toda a família, em especial para o Demian, que me deu algumas aulas. Está difícil de achar Floyd boa no mercado. Preciso trocar a minha, pois já está tendo folga na alavanca. Procurei Floyd alemão no Brasil e não estou encontrando. Vi você sugerindo uma Ponte Gotô. Ela realmente faz o papel de uma Floyd? Outra pergunta. Gostaria de trocar os captadores EMGs da Zac por Gibson. Não estou mais tocando metal e gostaria de saber quais captadores da Gibson seriam uma boa opção. Ouço sempre falar dos JBs e Jazz. Qual você sugere? Menos os P90 que não me agradam. Para continuar numa onda rock e ter um excelente som no clean. Abraços, amigo, e até breve. Putz, não lembro nem do que a gente estava falando antes, mas eu já vou lembrar algumas coisas. Bom, o captador para pôr na sua guitarra. Eu tenho os Gibson. Velho, bom pra caramba. Eu tenho o 57 e o 57 Plus. Não tá achando a Floyd Caso alemã? você queira. Você não achou a Floyd alemã porque tá difícil mesmo, é Charlie. E quando você achar, custa tipo uns $350. Ponte Gotô faz o papel da Floyd? Sim, perfeita. É ideal. É que ela é mais bonita, mais delicadinha. A Floyd é mais... Pô, tô lembrando, Samuca. Ela é bem rechonchuda, né, a Floyd, né? A Gotô é mais pá, mais bonitinha. Mas é boa pra caramba, não quebra, é indestrutível. Quebra, com um cara que não sabe usar, quebra, mas é perfeita, super resistente, vai durar muito mais que a sua Floyd. Diz que não tá mais tocando rock pesado aqui, então não tá mais quebrando guitarra no palco, né? Então você vem aqui que eu tenho uma Retso pra você, sem ponte, sem corda, você toca com ela. Não toca mais rock, vou tocar o quê? Brincadeira, Samuca. Traz aí pra gente dar um tapa nela e a gente vê se tá boa. Vamos dar um trato na sua mesmo. Se é Floyd, não estragou. Ela deve ter perdido. Se ela era preta, perdeu um pouquinho do black. Mas a gente... Isso aí não é indestrutível, a Floyd. O William Costa, Tiguês, parabéns pelo seu trabalho. Quem dera se aqui em Vitória, Espírito Santo, tivesse um bom luthier como você. Minha pergunta. Tenho Ibanez SD-GR. Queria saber como faço para não deixar os polos dos captadores enferrujados. E se já estiverem enferrujados, tem como deixá-los brilhosos novamente? Bom, o SDGR que você está falando tem os polos para fora, não sei qual que é. Só se for os novos. Se for dos novos, talvez a capa saia. A capa saia? Eu estou inventando umas palavras. Capa saia quer dizer a capa saia de cima, aí você pega. Dá uma escovadinha, passa uma lixinha. 600. Sem a capa. Tira a capa. Passa uma lixinha 600, deixa ele bem brilhantinho. Aí vai com um esmaltezinho transparente e passa em cima dele. Tipo os Fender antigos eram. Passa o esmalte em cima de cada um, deixa secar bem.
Depois você vem e põe a capinha de novo. Vai durar muitos anos aí. Tapa com a capa? Tapa com a capa. Tapa com a capa. Ó, tá vendo? Trava a língua. Tapa com a capa. Tapa com a capa. E trava o cap. Taca com a capa e trava. Trapa. Bom, então, resumindo tapa com a capa e trava. Resumindo, né? Pronto. E aí? Tapa com a capa. Tapa com a capa e trava. Os parafusos. Depois. Thiago Triga, grande Thiago. Valeu, Tiguês. Valeu, Per, pelas boas histórias e ensinamentos. Tiguês comprou a Lespa na mão do cigano. KKKKK. Esse Tiguês é figuraça. Ledu Faraco. Sensacional. Obrigado por tantas informações. Já falei pro Kepler levar a Teleca outra vez. Qualquer hora combina uma visita e leva uns amendoins. Grande abraço. Jeff Teles, parabéns pela didática e por acrescentar relevantes informações saudáveis. Precisamos de mais receitas e macetes. Receitas é no outro bloco lá. É o Ranguru. Gabriel Toledo, dizendo que ele é de Bom Jesus do Norte, Espírito Santo, já que a gente comentou que só o Sul assistia a gente. E vamos para as 3 últimas aqui, vamos ficar devendo hoje umas 3 páginas, né? Putz, vai dar. Puxamos aí para não varar a madrugada. Só vai ter 1h30. Tem esposas aí reclamando. Uhum. E tanto de lá quanto de cá. O José Delfino, muito bom, melhor colocado de corda, uso Tajima WT29. Aí diz, meu violão fez bucho, tem conserto e se vale a pena ajeitar. Abraço de Recife. O fez bucho quer dizer, deu uma embuchadinha. Engravidou. É que tinha um paraíba que vinha aí, ele falou que a minha guitarra tá embuchadinha. A embuchadinha tá com a barriguinha, né? Mas isso é comum, tá? Agora, embuchadinha pra frente, no tampo, é grave. Embuchadinha no tensor, não, porque você aperta o tensor. Mas embuchadinha no tampo, é muito difícil voltar. Tem que umedecer o tampo, botar um peso em cima, voltar pro lugar, deixar um mês parado para voltar para a posição correta. O Rafael Almeida, guitarrista. Valeu pelas respostas, pessoal. Muito obrigado mesmo pela consideração e pela ajuda. Uma honra ter as perguntas lidas por vocês. Grande abraço e no aguardo de novos episódios com muitas horas de duração. É muito menos horas. Agora, muito menos horas. Agora eles vão fazer. Menos é mentira, gente. É uma brincadeira que a gente faz. Não existe menos. É menos. Tiago Pérez. Olá, boa tarde, boa noite. Tiguês, como resolver uma vibração? Vou tentar reproduzir em palavras. Isso que você que ensinou a fazer. Diagnóstico por som. Duvido. É U-O-U-N-N-M. É É o violão que faz isso? Como resolver uma vibração que acontece no misão das guitarras, principalmente nas guitarras. Nas Les Paul, que é meu caso. Abração a você, Alper. Grande abraço. Nas Les Paul? Quantas Les Paul você tem? Tem que trazer aqui primeiro, tá? Eu sei. Eu sei o que você quer dizer. A corda tá baixa. Então, o que você vai fazer? Aquela pecinha que segura a corda, você vai dar uma levantadinha nela. Cuidado. Levanta um pouquinho, afina de novo. E tenta. Vê se faz ainda. Se fizer, levanta mais um pouquinho. Sempre pouquinho. Porque se você passar, ela vai ficar mole de novo. Faz isso até chegar num ponto que vai parar. E não tenta melhorar. A hora que parar, você não mexe mais. Só repete esse pinhão para eu saber se é o on dele. Se for o pinhão, é porque a corda está fazendo pinhão e voltando para afinação, ela vai para afinação e cai na afinação. Ela sobe e volta, porque a corda está mole, entendeu, né? Eu acho que é isso que você está, pelo que eu entendi na vibração. Olha, eu estou devendo essa pergunta, já deve fazer uns 3 episódios, que é do nosso sócio aqui, o Anderson Magalhães de Freitas. Ele diz o seguinte: Tiguês, você não respondeu. Nossa! Tá bravo. Quais atributos uma pessoa precisa ter para se considerar um luthier, Risos? Bom, primeiro tem que ser mentiroso, falso, ter todo o equipamento, aí começa a ser a verdade. Mas falso tem que ser também, senão você não vai ser luthier nunca. Mentiroso, né? Falei já? Mentiroso, falso.
Esses são os principais. Agora, tirando o mentiroso e falso, você tem que ter perspicácia, equipamento, bom senso, agilidade e bons olhos, bons ouvidos, coisa que eu já não tenho mais, tá? Bons ouvidos, já, Elvis. E os olhos também, eu estou olhando para cá, não sei nem onde eu estou olhando para um buraco preto, talvez seja a câmera. Está olhando para a nossa audiência que hoje já ultrapassou 100 pessoas. Só? No gravado, né? No ao vivo eu não sei. No gravado, né? No ao vivo a gente vai saber depois. Bom, ainda o Anderson Magalhães de Freitas. Oi, Tiguez. Há muito tempo queria aprender luthieria. Não por profissão, apenas diversão de final de semana. Quer ser profissional, você entendeu, né? É profissional, sem vergonha. Nunca tive a oportunidade de fazer um curso, mas comecei a pegar algumas guitarras para mexer nos finais de semana. Comprava guitarras baratas e trocava trastes, regulava, pintava, fuçava na elétrica, viu? Tá vendo que é pro? E assim fui aprendendo na internet e na prática muita coisa. Entre erros e acertos, estou há quase 2 anos aprendendo coisas novas. Hoje em dia, alguns malucos acabam gostando do meu trabalho e acabam até ganhando uns trocados. Você e o Per estão me ajudando muito nessa busca de conhecimento que nunca acaba, risos. Engano seu. Que nunca acaba. O conhecimento nunca acaba mesmo, porque eu tô aprendendo mais uma. Eu nunca mais vou falar nada, porque você está virando um luthier, um concorrente. E só de final de semana já está assim. Quanto mais aprendo, mais me encanto por essa nobre arte. Esse mês restaurei um headstock quebrado de violão, Ovation. Uau. E pintei uma guitarra. No meu Instagram eu posto algumas coisas que faço. Um dia vou até aí para agradecer pessoalmente a ajuda de vocês. Quando eu conseguir construir minha primeira guitarra do começo ao fim, vou até aí para você regular e dizer se ficou uma porcaria. Esse senso de humor é bom no luthier tem, não são todos que tem. O senso de humor tem que ter, porque senão você está perdido. Mas tem muito luthier que quer copiar, viu? A história toda aí. Bom, é o seguinte, você está falando... Termina. Ele termina então, o que vai trazer para você dizer que tá uma porcaria. Obrigado, Per, por esse trabalho contínuo do seu canal. Obrigado a você, que é nosso sócio aqui, está sempre com a gente. Muito obrigado. Se não fossem vocês, a gente não tinha as pautas aí para fazer esse programa que é tão legal de fazer. Primeiro a gente faz... Olha, a gente começou para responder uma pergunta pro Per, que era uma coisa dele, não tinha nada a ver comigo. Aí nós começamos a fazer essas dicas do Tiguez responde, e o pessoal tem gostado, então a gente está mantendo ainda, né? Até a hora que encheu o saco do cara começar a fazer perguntinhas indiscretas, aí essas perguntinhas meio sem graça, aí a gente já fala assim, qual é, mano? A gente está fazendo um programa para brincar, a gente está fazendo uma coisa e alguém aprende, e eu faço para ensinar mesmo, não estou preocupado que a pessoa vai virar um luthier, claro que estou. Mas que nem esse aí que só trabalha no fim de semana e já está com um monte de cliente. Imagina se ele trabalha durante a semana, né? Eu trabalho durante a semana, não tenho mais cliente nenhum, tá acabando, tá todo mundo indo... eu aprendi com o Tiguez, tá todo mundo arrumando, tá todo mundo sumindo. Mas é bom, é brincadeira. Saideiras do Resende PDA. Seu Tiguez. Seu Tiguez, mano, pô. Vi num desses vídeos o senhor batendo levemente no tampo do violão para perceber sons rachadinho. Fui fazer uma troca de cordas e aproveitei para fazer a limpeza, etc. Surgiu, ou já existia, um ligeiro rachadinho. Esse violão é de estimação e já fez vários concertos. Faz umas 2 semanas que eu fico com a mão tentando tocar de uma forma nova. Eu poderia até mandar arrumar, mas virou uma questão pessoal. Evidentemente não existe fórmula para isso, mas o fato de tentar me permite ter uma real dimensão das dificuldades e geladas que um luthier multimarcas enfrenta. Já aprendi muito com seus vídeos, parabéns e abraços. Bom, quando eu bato no tampo não era para ver rachadinho não. Eu bato no tampo para ver se tinha alma solta. O rachadinho você vê o rachadinho. Você dá uma afundadinha no tampo, você vê os rachados, você sente com o dedo. Olha, o que eu posso falar para você, no caso do tampo, você tem que conseguir aquela goma arábica, que é uma cola que não vai prejudicar o tampo e não vai prejudicar o acabamento. Então você tem que... É difícil você fazer sem abrir o tampo, e eu faço esse tipo de serviço. Mas você teria que pegar, achar onde eu racho, preparar essa goma arábica, que você esquenta a cola, ela vira um líquido bem básico. Aí o que você faria? Você esquenta a cola, vira aquela coisa, parece um mel,
Você pega, abaixa onde está o rachado, abaixa e passa o dedo e faz com que a cola entre na parte de cima. E solta para ver se ele fica no nível. Caso não fique no nível, depois você limpa com um pano úmido para tirar toda a cola, para não ficar manchado o tampo. Olha, são coisas que você tem que ter muito cuidado, tá? Para não estragar o verniz. Mas aí você pôs a cola dentro, vem com tira toda a cola que sobra. Vê se você consegue botar umas laminazinhas, tipo uns roletinhos de latão, sabe? Eu tenho uns cilindrinhos de latão. Põe 2 cilindros de latão ou 3 e põe um peso em cima para você manter. Porque se você colar a rachadura e ela ficar assim, esse degrau aqui vai ficar horrível no violão. Então, o que você faz? Você levanta, passa a cola aqui. Aí você afunda e põe esses roletinhos, tipo cilindros, para não ficar uma máquina e não fazer muito peso. Põe esses cilindros em cima e põe um pezinho em cima para manter o rachado no esquadro e ficar retinho. É a única coisa que eu posso te ensinar, sem ver. Mas eu tenho outras técnicas. Eu ponho o grampo por dentro, eu calço por dentro e ponho uma calça. Primeiro demora mais a montagem do que a colagem realmente, porque a colagem é rápida, porém a preparação do ambiente é demorada. Última perguntinha de hoje, o Marçal Rudiero. Olá, Tiguês, ou quem quer que leia essa mensagem. Estou começando... Quem quer que leia? No caso, quem quer que leia é o Per Canguru. É o Per. Estou começando a me aventurar na área de luthieria, manutenção, por enquanto, e gostaria de saber se você pode me dar uma orientação. Vi alguns vídeos seus e gostei muito. Bem, antes de mais nada, sou de Goiânia, portanto não seria seu concorrente, risos. Você que pensa. Não vai vir ninguém de Goiânia mais pra mim. Aquele ônibus que para de sexta-feira aqui. Pô, meu, acabou, vai vir mais ninguém. Mas brincadeiras à parte, gostaria de saber sobre colas para madeira, coisas que já falamos inclusive aqui. Coisas como quais os tipos e diferenças entre elas, como por exemplo se existe uma cola certa para cada parte do instrumento. Obrigado e abraço. Existem vários tipos de cola. Eu uso araldite para algumas coisas mais pesadas, né? Mas assim, uma colagem de corpo, de madeira, de corpo, uma madeira com a outra, você pode usar, você põe 3 cavilhas bem encaixadinhas e com cola branca, cascorês. Não é cola branca comum, tem que ser a cascorês. E não é propaganda mesmo. É que é boa mesmo. Eu falo que não faço propaganda, é brincadeira, mas a cascorês é boa. Agora, e para o corpo eu acho que isso é bom. Agora, para a escala também é boa, para fazer as longarinas também é boa. Só que eu gosto na escala de botar araldite, que é para ter uma coisa mais garantida, para ter um pouquinho mais de resistência. Apesar que a cascorês bem colada, você dando uma umedecida na madeira para a cola entrar um pouquinho lá dentro e penetrar mesmo, é a melhor cola que tem. Além de outras colas resinas, né, que é tipo essa que a gente usou sempre, que é uma cola muito boa, a Cascamite. Porém, tem que misturar um pouquinho com cola branca para ter elasticidade. Queria falar para vocês que acabou, por enquanto, né? Mas vamos continuar, porque tem muita pergunta e nós falamos que ia fazer um programa só de 2 horas. A gente ia fazer de 1. Eles falaram que ia fazer de 45 minutos, eles estão fazendo de quanto? 1h30? Foi mais, né? Passou. Pô, então, a gente quer fazer um programa mais curto, para não tomar tanto tempo também, a pessoa ter mais dinâmica, a gente fazer... Vamos dividir mais as perguntas em vários dias. Hoje Falou, perguntaram gente? se pode deixar o comentário em qualquer vídeo, lógico. Você está assistindo o episódio 3, quer deixar comentário no episódio 3, a gente consegue resgatar, não tem problema nenhum. Como que você resgata, Pé? A gente vai no administrativo e pega os comentários por ordem que foi colocado, então... Você recebe hoje? Independente de que vídeo ele colocou, a gente consegue. Não deixe... A central de comunicações Per Canguru consegue recuperar. Mas não consegue do chat, a gente não responde do superchat. Superchat é para vocês aí se divertirem, né, comentarem, darem risada da gente. A gente não fica acompanhando nada aqui do que está sendo escrito. Viu? Mas a gente agradece aí a todos vocês uma ótima noite. Muito obrigado por participar. Obrigado, gente. Em breve voltamos com dicas do Tiguês, viu? Nós vamos fazer dicas do Tiguês, vamos fazer uma viola de 10, uma viola mesmo, para ver como que vai ser e se vai ser legal. Você não está vendo... Só o tempo dirá se vai ser legal, porque eu gosto de fazer tudo na hora, não gosto de saber o que vai acontecer. Você não está vendo reprise, já foi prometida essa viola. Já prometi várias vezes, mas vamos fazer. Bom, gente, obrigado, valeu, espero que vocês continuem participando, fazendo perguntas.
E aquele negócio que eu falei, as minhas ideias são minhas, e se você tem alguma coisa contra que eu digo, contra, né? Ah, isso aí não sei o que. Pode falar, mas só que eu, como eu falei, eu gostaria que você, com experiência e com certeza do que você está falando. Que nem quando eu falo que a barra não faz diferença, quando eu falo que o pino não faz diferença, não faz. Porque você tem que saber que não tem como explicar, é uma coisa que você tem que imaginar. Você imagina o capo aqui e o rastilho aqui. O capo aqui e o rastilho aqui. O que está para trás daqui não vai ter interferência nenhuma na frente, na escala. É uma coisa você falar que você põe um pino aqui, vai afinar melhor o instrumento. Não vai afinar mais. O que vai afinar é o traste. Agora, vai pôr o pino, vai dar mais som. Não vai dar mais som, porque não tem ligação nenhuma com o som. O pino não tem ligação com o som. Ele é feito para segurar a corda embaixo do cavalete. O que vai dar o som é a corda embaixo do cavalete. Isso vai dar som, talvez. Mais do que um pino que vai só segurar a corda lá embaixo. Pode ser de plástico, de madeira, de latão, de chumbo, de prata, de ouro. Putz, se for de ouro, mano, vou te falar, meu, o som é baixaria, mano. É tipo um som de 30 mil reais, o som. De 30 mil reais vai ser. Mais ou menos, imagino. Bom, gente, obrigado aí, desculpa aí a brincadeira, mas é que eu fico falando, a gente se perde um pouco. Agradecer o vizinho da casa de baixo que emprestou o Wi-Fi pra gente, tá ótimo o sinal hoje. Obrigado. O sinal do Wi-Fi, que a gente não faz propaganda do Wi-Fi. Mas o dele qual que é mesmo? Depois a gente pega a senha e passa. Vou passar a senha pra vocês, quando vocês precisarem, estiver passando por aqui, a gente rouba dele, que é uma puta pesada. Bom, gente, obrigado, valeu, desculpa as brincadeiras. Espero que vocês não tenham aprendido nada. Desculpa nada, o cara vem aqui pra ver brincadeira, não vem pra aprender. Exatamente, espero que vocês não tenham aprendido nada. Senão, é aquela coisa, vou perder todos os meus clientes. É mais para vocês se entreterem aí, tentarem ver, será que você consegue? Será que eu consigo? Espero que não, para você vir aqui. Mas você já sabe quando eu for fazer. Mas você falou, você está fazendo errado. Aí eu quero que você venha aqui e dê bronca, inclusive. Falou como já tomei várias. E com razão, quando eu não solto o tensor, para passar pedra, eu fico ensinando errado. É verdade, não devia ter feito aquilo. Mas, é como eu disse, eu faço com o tensor apertado. Gente, valeu. Só de despedida demorou 10 minutos, gente. Minutos. Aproveitando, inclusive, o pessoal do Star Wars, né, que assiste os episódios de trás pra frente, começa a assistir do 17 para trás, não conhece a gente ainda. Tem muitas coisas aí, vocês vão entender muita coisa que acontece aqui assistindo os episódios anteriores. Antes de fazer sua pergunta, assista os anteriores, de repente sua resposta já está lá. Tem uns cultos lá de 2 horas, uns de 1h30, uns de 40. Os começos eram de quanto? 40? Os primeiros acho que eram uns 10 minutos. 10 minutos? Tinha 3, 4 perguntas, agora tem 6 páginas com 200 perguntas. Então, antes era rápido. Então esses outros primeiros episódios são rápidos. E quando você vê que é 2 horas, nem pegue tempo, porque vai ter muita coisa aqui, sabe? Só porcaria. Não vale a pena. Ouve só os que daqui pra frente. Os detalhes esquece. Falou, gente. Até mais. Valeu, Pé. Valeu. Até mais. Até a próxima. Até. Vamos ver aqui o resultado final. Porra! 320?